Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem. Vai se fuder. Isso não é, na verdade, interpretar vulnerabilidade como fraude? A verdade desse meme é muito mais incômoda. Enquanto você se destrói aí tentando ser a fortaleza inabalável que dá conta de tudo, a coitadinha, ela tá usando o choro como uma tecnologia de regulação emocional que você, no fundo, morre de inveja por não saber acessar. Se você considerou fechar esse vídeo agora, porque você não aguenta mais esse papo de gente boazinha, você acabou de encontrar sua sombra. Seu sistema nervoso tá tão em frangalhos que qualquer sinal de coitadismos alheios te agridem como insulto pessoal. Mas você não odeia a coitadice dela. Você não gosta do fato de que ela se permite sentir, enquanto você enxerga isso como um sinal de fraqueza. Mas calma, eu não vou te ensinar aqui a ser sonsa, eu vou te ensinar a ter uma mente sábia. O que eu vou fazer é provar que essa coitadinha vence a longo prazo, enquanto a mulher forte termina o dia à base de café e ansiolítico. Se você me der sua atenção pelos próximos minutos, eu vou satisfazer o seu desejo de eficácia e te ensinar como parar de uma vez com esse esgotamento. E nesse vídeo, para satisfazer seu desejo de eficácia e não ter mais esgotamento, você vai entender o espelho do ódio, porque a vulnerabilidade da boazinha dispara seus piores desejos e o que isso revela sobre a sua sombra. A estratégia de rendição, como que a aceitação radical da DBT faz a coitadinha ir mais longe, gastando metade da energia que você gasta lutando. E a armadilha da fortaleza, porque sua necessidade de ser braba é, na verdade, o seu maior dreno de sucesso e pertencimento. Ainda vou te dar um manual aqui de boazinha eficaz, que você vai aprender a usar as técnicas Give e Fast para ser agradável por estratégia, sem nunca se manter capacho de ninguém, tá? Gente, ficar bravo é fácil. Difícil é ter um sistema nervoso tão regulado que você se dá ao luxo de não precisar de armadura. Eu sei que você já ouviu, ou pelo menos julgou, a boazinha que todo mundo gosta. E você sabe que se identificar com isso, quando a gente olha pra dentro, é diferente do cool girl que virou ser, mas sim um sintoma de exaustão de quem se vangloria usando esse meme. Olha só, o espelho por trás disso tudo. Quando você julga a boazinha que todo mundo gosta, você se coloca no lugar oposto a ela. Aqui tá você, ó, toda poderosa, sorridente. E aqui tá ela, nossa, que chata, triste, chorona, só sabe chorar, meu Deus. Só quer agradar todo mundo. Vocês estão em lugares opostos. E você se sente bem. Sabe por quê? Porque você não é boazinha. Você não é toda do bem. Você é forte, você não quer agradar todo mundo. Mas eu sinto te dizer uma coisa. Todos. Aqui a gente tá falando sobre todas as pessoas. Têm a necessidade de agradar o outro. Só que ela cede para essa necessidade. E você não. Você não quer agradar todo mundo. Só que eu sinto te informar que a gente é um bicho sociável e que o seu prazer de achar que você é diferente é apenas ilusório, tá? Doeu aí? Mas calma. Eu não quero falar aqui sobre o outro. Eu quero falar sobre a nossa realidade interna. Eu te dei esse saquinho de acidez aqui só para te dizer que quando a gente fala de emoções, sempre que algo nos irrita profundamente, sem uma causa real, por exemplo, tô com raiva da outra porque a outra chorou, isso significa que a gente está diante de uma sombra. A coitadinha te irrita? Foi por isso que você clicou nesse vídeo? Parabéns, tá aí sua sombra. Vamos pensar aqui em dois cenários. A gente tem a coitadinha que chora demais e deixa as pessoas com dozinha dela, e a boazinha toda do bem, que quer agradar todo mundo. Todo mundo gosta dela. Todo mundo gosta dela. Você sabia que essa coitadinha aqui, a chorona, muitas vezes ela tá sendo apenas eficaz com ela mesma? Ela tá sendo eficaz. Sabe por quê? Porque ela sabe que brigar com a realidade e com as pessoas gera um custo emocional alto demais e ela se sente segura o suficiente para ser vulnerável. O que ela faz aqui quando ela chora na frente de todo mundo e fica todo mundo fica com dó é o que a gente chama na DBT de aceitação radical. Não significa que ela concorda com o que está errado, significa que ela para de lutar com o que aconteceu, porque isso já aconteceu, e ela age com um complexo vago-ventral do sistema nervoso, que é ser vulnerável. A vulnerabilidade, ela só é possível quando o corpo não detecta ameaça imediata. O contrário disso é sempre ver o mundo como um lugar onde você precisa se defender, e isso é custoso demais. Então, assim, a boazinha, ela não vence aqui porque ela é boba. Ela vence porque o orçamento emocional dela tá bem administrado. Porque ser vulnerável, existe um sistema nervoso tão regulado que ela se dá
o luxo de não precisar de armadura. A chorona vulnerável, ela acaba dizendo inconscientemente para o mundo o seguinte: eu percebo que você está tentando me atingir e isso dói pra caralho, mas eu não vou entrar nesse ringue com você, eu não vou lutar. E sabe qual que é o resultado da chorona aqui? Ela valida a própria dor, ela não gasta energia tentando mudar o outro e mantém a integridade do próprio sistema nervoso. Gente, isso é muito difícil. Ser coitadinha chorona é difícil demais, porque você tem que enfrentar o julgamento social sobre por que você agiu assim. Então não é fácil. Só que quando a gente olha para o mundo interno, isso é de uma força inabalável. Agora essa outra aqui, que agrada a todo mundo. Ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela sorri para todos. Como eu disse ali, isso diz mais sobre você do que sobre ela, se você está se incomodando com isso. Quando você ridiculariza a pessoa que quer agradar a todos, você não está apenas julgando o comportamento dela, você está construindo uma identidade de superioridade moral em cima da sua própria reatividade. Na prática você vai pegar e você vai olhar para ela e vai ver algo que te incomoda, que é o agradar aos outros. Isso eu sei que não é uma verdade fácil de escutar. E aí você pensa, pô, eu sou melhor que ela, velho. É uma sombra sua. E não é fácil escutar isso. Só que é isso que significa mexer na sombra. Todo mundo tem sombra, tá? Essa pessoa aqui que tá tentando agradar todo mundo também tem as sombras delas. Só que a questão não é a sombra dela, é a sua, de olhar para isso e se incomodar. Então vamos mergulhar um pouquinho nessa sombra e usar um pouquinho da psicologia do pertencimento pela ótica do Jung, tá? A sombra, gente, é tudo que a gente tem, que tá aqui dentro da gente, só que a gente nega sobre nós mesmos. Todo mundo tem sombra, tá? E como que a gente identifica nossas sombras? Olhando para o que nos incomoda. Então, talvez, quando você olhe para essa pessoa aqui, você está olhando para uma liberdade que você se proibiu de ter. E você diz que é diferente, porque você não gosta de agradar ninguém, né? Só que aqui pode estar acontecendo duas coisas, que é o prazer do exílio e a ilusão de força. Você tem um prazer de se sentir a ovelha negra, a autêntica, a antissistema, mas esse prazer é defensivo. Você odeia ela porque ela expõe o seu isolamento. Ela transita onde você não consegue entrar porque você tem uma armadura aqui de pessoa difícil que está sendo pesada demais. E essa força que você diz ter porque você não agrada a ninguém pode ser uma formação reativa que você precisa analisar. Porque você olhou aqui e você não gostou, tá aqui uma sombra sua. Será que essa sombra não é um medo de tentar agradar e ser rejeitada? Ou será que não é uma antecipação para rejeição? Eu falo isso porque nós somos seres sociáveis, não tem como fugir disso. A ideia de que eu não ligo para o que os outros pensam, ela é de um ponto de vista neurobiológico uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Sociologicamente, o indivíduo que se recusa a ceder a expectativas de todo constantemente em sinalização de conflito, e isso tem um custo de processamento emocional altíssimo. Essa boazinha aqui, ela entendeu as regras do jogo social. E agradar não é necessariamente uma falsidade, é um lubrificante social. Ela cede em pontos superficiais para ganhar paz em pontos estruturais. E se isso te incomoda, a gente volta à questão. O que tá te incomodando aqui? Por quê? E eu não tô aqui falando que a gente deve agradar todo mundo. Longe disso. Como eu disse, tem outras armadilhas de quem tenta agradar todo mundo. Que a boazinha pode estar caindo, mas as sombras dela, ela que se resolva com elas. O que eu tô falando é que talvez possa se permitir desejar ser querida. E isso não vai diluir, não vai acabar com sua individualidade. E você pode aprender a usar melhor a estratégia de eficácia interpessoal do DBT. Você pode agradar usando sua mente sábia, tá? Se você tem muito medo de ser feita de boba, o segredo é entender que a boazinha e a vulnerável, elas não necessariamente são traços de personalidade passivo, mas elas desenvolveram uma habilidade para atingir objetivo. E aqui eu vou te dar 3 pilares para que você saiba usar a sua boazinha e a sua coitadinha com uma mente sábia e não negar o que sua sombra está te dizendo. Se você se identificou com isso aqui, você sentiu raiva delas alguma vez na vida, como a Rita Lee sentiu, escreveu uma música, ela falou sobre a sombra dela. Então os 3 pilares, eles vão ser o pilar 1, eu vou desenhar, eles vão andar juntos, tá? Que vai ser, a gente vai usar aqui uma estratégia chamada GIVE, que é usada em eficácias para relacionamento. E aqui que vai morar a sua boazinha, tá? Então escuta isso antes de rejeitar esse primeiro passo, espera que a gente vai pro segundo, que vai ter sentido. Então essa aqui é o que você está rejeitando dentro de você. E o objetivo desse passo 1, que é o GIVE,
é aceitar essa boazinha. Então, o G, ele significa ser gentil, o I significa demonstrar interesse real, o V validar seus sentimentos e os sentimentos alheios, e o E é manter um tom leve, usar humor e ser fácil de lidar. Então aqui você vai ser doce com todo mundo, você vai querer agradar todo mundo, tá? Você vai usar esse Give como uma ferramenta de navegação social, não como sua essência, tá? Então você vai escolher ser fácil de lidar para que o ambiente seja seguro para você. A vulnerabilidade que você vai ter aqui, se dando e tudo aquilo, ela é um convite à conexão que você vai fazer com as pessoas e não uma entrega de poder. Pode fazer com todo mundo. Vai ser boa, você vai entender, você vai se pôr num local vulnerável. Mas se você tá se sentindo muito trouxa porque quer sobredar muito, né? E você não quer fazer isso, e você tá com medo de fazer isso e ser usada, aí a gente vai entrar no segundo pilar, tá? Que é o fast, que é o contrapeso. Ele vai impedir que a sua boazinha aqui, ela vire um capacho do outro. Porque a boazinha, ela deve existir em mente sábia. Então você vai aplicar o segundo pilar, que é o fast. O fast, gente, ele é ser justa com você mesmo e com o outro. Tanto que é a primeira coisa, que é o F, é fair em inglês. Eu vou falar tudo em português, tá? Quer ser justa com você e com o outro. O A vai ser no apologize. Você não vai pedir desculpas pelas coisas. Você não vai pedir desculpa por existir, você não vai pedir desculpa por ter desejos ou por estar certa, tá? Porque a boazinha desfuncional, ela é quem pede desculpa por tudo. A boazinha eficaz, ela é gentil aqui no Give, mas ela não se desculpa por ter limites. O S, a gente foi no apologize, agora o S. Ele é saber quais são seus valores inegociáveis. O que significa isso daqui? A gente fala muito de valores aqui no canal, né, gente? Vocês têm que saber quais são os seus. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo sobre. Você pode ceder, por exemplo, uma discussão sobre a briga da cortina, mas você não vai ceder na sua integridade. Então você vai saber quais são os seus valores e aqui inegociável, você não vai ceder nos seus valores, tá? Não mente para agradar. E o T é, você não vai mentir para agradar. A vulnerabilidade real, ela tá quando você diz, eu não me sinto confortável com isso. É quando você tem a capacidade de dizer, eu não me sinto confortável com isso. É meio que agradar sendo firme, tá? Então aqui você tem a boazinha e os limites para essa boazinha. No pilar 3, que ele é muito importante, eu vou até colocar ele de outra cor, é onde que você vai exercer sua vulnerabilidade, porque provavelmente sua sombra tem alguma coisa a ver com vulnerabilidade, né? Só que vulnerabilidade consciente, como uma marca de força e não um desamparo que você aprendeu. Aqui, nesse pilar 3, basicamente, ao invés de agradar a todos para ser aceita porque você tem medo, você vai escolher ser agradável, porque isso facilita a sua vida. Porque o medo não é uma coisa que deve te guiar, né? Então, se a sua sombra for a questão de querer agradar, você não pode começar a agradar todo mundo, porque você tem medo de ser desagradável. Então, o que isso na prática significa? Que se você tiver em uma discussão, você pode dizer à pessoa, olha, eu me senti vulnerável, eu me senti exposta quando você falou nesse tom comigo. E eu gostaria que a gente pudesse falar com mais calma, porque eu valorizo a sua relação. Aonde que tá a boazinha aqui nessa situação? No tom suave, que provavelmente você deve usar, que você aprendeu aqui no Give, e na valorização da sua relação. Então você foi boazinha, você foi suave, valorizou a relação. Onde que tá a sua individualidade aqui? No fato que você colocou limite claro e exposto na sua necessidade real. Então você usou o fast aqui. Né? E juntando isso tudo, você conseguiu ser vulnerável. Tá aí esses 3 pilares. Então, ser doce, querer agradar, não precisa ser o problema quando você tem esses 3 passos, porque você vai ceder a sua necessidade biológica em estar em um grupo e vai respeitar suas emoções. E olha, se quando você falar as coisas te der vontade de chorar, esquece esse rótulo de chorona. Porque emoções, elas são ondas. Elas vêm, atingem um pico e passam. Quando você chora, se preocupando com o que o outro vai achar do seu choro, eu vou me achar fraca, vão achar que eu sou coitadinha, você interrompe essa onda, você quebra ela. Então você está brigando contra a realidade. Agora, quando você se permite chorar sem se preocupar com o outro, isso é um ato de autovalidação. É dizer o seguinte, olha, minha tristeza ela é um fato real nesse momento, eu não preciso de permissão social para processar um dado biológico meu,
tá? E se você chorou e o outro, ele se sentiu incomodado, o problema é a incapacidade de regulação emocional dele, não é uma fraqueza sua. A pessoa que julga a chorona, geralmente, é alguém que tem pavor das próprias águas internas. O seu choro, ele é um espelho que essa pessoa não tá querendo olhar. E você agora tá ciente do seu espelho, porque você mergulhou na sua sombra e entendeu ela. A sombra do outro é do outro. O choro, ele é a forma mais rápida de voltar para sua mente sábia. Chorar sem se preocupar com o outro não é falta de educação, é eficácia. É entender que seu sistema nervoso é sua prioridade. E se o outro não aguenta a sua humanidade que está escorrendo ali pelo rosto, o exausto, o limitado, é o outro, não é você. E não pense que eles não vão falar, porque eles vão. Mas o lindíssimo foda-se pra eles, né? Bom, gente, a gente tá acabando nosso papo gostoso e intenso. E eu queria te convidar aí no site para olhar uma caneca dessas aqui que pode estar mostrando a sua sombra, se você não gosta da boazinha. Você leva para casa e vai olhar sempre para sua sombra, que a gente tem que olhar nossas sombras. Essas canecas que eu faço, elas são 100% artesanais, são feitas por mim. E tem várias rabugentinhas, como essa daqui, que você pode escolher lá no site. As entregas são feitas para todo o Brasil. E se você acha que ainda não sabe como lidar com essas emoções fortes que vão vir quando você olhar para sua sombra, que é chorar, sentir raiva e tudo aquilo que a gente precisa sentir para melhorar, eu vou deixar um vídeo aqui no final sobre como aprender a lidar com as suas emoções de formas eficazes sem ignorar elas, de acordo com a DBT, que é de onde veio os 3 pilares e que eu amo tanto. Então clica aí, vamos continuar nosso papo lá. Te vejo em 2 segundos.